Capítulo 8. A ignorância em Washington da situação dos países que pretendia atacar, a desintegração do Estado na Líbia, o espraiamento do terrorismo com as armas distribuídas pela OTAN, os lucros dos bancos com os fundos confiscados de Gaddafi, morte do embaixador J. Christopher Stevens em Benghazi, apoio do Pentágono aos jihadistas terroristas na Síria, tragédia humanitária dos refugiados. Em suas memórias, Robert Gates, ex-secretário de defesa dos presidentes George W. Bush e Barack Obama, bem como ex-diretor da CIA, contou que ninguém em Washington, nem ele, tinha a menor ideia da complexidade do Afeganistão, tribos, grupos étnicos, corretores do poder e rivalidades entre vilas e províncias, quando foi tomada a decisão de invadi-lo em 2011, após os atentados terroristas contra o World Trade Center em Nova York. Também com respeito ao Iraque. We begin military engagements, wars, profoundly ignorant about our adversaries and about the situation on the ground. Começamos combates militares, guerras, profundamente ignorantes sobre nossos adversários e sobre a situação no terreno, confessou Robert Gates, aduzindo que o governo em Washington não tinha nenhuma ideia de quanto o Iraque estava quebrado ao começar a guerra e assumir o controle do país em 2003. Não tinha conhecimento de como a economia, a sociedade e a infraestrutura do país estavam destroçadas após 8 anos de duras sanções aplicadas desde a Guerra do Golfo com os Estados Unidos entre 2 de agosto de 1990 e 28 de fevereiro de 1991. A mesma ignorância havia em Washington a respeito da Líbia, quando o presidente Barack Obama, como um ditador global, ordenou em 3 de março de 2011 que Muammar Gaddafi must go, deve sair, menos de um mês após o início das manifestações contra o regime. Não se conhecia bem o país. A antiga Líbia Jamairia, habitada por diferentes grupos étnicos e tribais, berberes e árabes, e existência de regiões virtualmente autônomas como a Tripolitânia, Cirenaica, Zentânia e outras, que somente foram fragilmente unificadas sob uma Constituição Federal promulgada em 1951. Somente Gaddafi, após assumir o poder em 1º de setembro de 1969, conseguiria manter certa e débil estrutura nacional em um país com cerca de 140 tribos, das quais se estimava que somente de 30 a 40 tinham influência política, divididas em subtribos, Buyut, e grupos de família, Lama, que se identificavam pela descendência comum, tradições, linguagem e cultura. Outros sim, quando os Estados Unidos e seus sócios propuseram ao Conselho de Segurança da ONU a implantação de uma no-fly zone, não se apresentava a menor evidência de que Gaddafi estivesse a usar aviões contra os manifestantes. Nada havia que pudesse justificar tal medida. Os dados de inteligência coletados pela CIA indicavam que a oposição insurrecta em Benghazi não era tão forte que pudesse chegar a Trípoli e derrubar o regime. Os rebeldes eram desorganizados, a despeito dos esforços das forças especiais dos Estados Unidos e do Egito para treiná-los em acampamentos no leste da Líbia, e careciam de capacidade básica de comando e controle de manobras. O presidente Obama estava em dúvida sobre se devia intrincar-se em uma guerra no Oriente Médio, quando tentava abandonar a responsabilidade pelo Iraque. Entretanto, a ideia dominante em Washington era igual à da administração do presidente George W. Bush, isto é, a de que somente por meio da extrema violência, a guerra,
se poderia expelir os governos autoritários e dar um profundo golpe contra a Al-Qaeda. A secretária de Estado Hillary Clinton pressionou-o de toda forma para ordenar a intervenção na Líbia. E após o Conselho de Segurança da ONU aprovar a criação de uma no-fly zone, isto é, fechar o espaço aéreo da região, com base no capcioso princípio de proteger civis, Barack Obama, por fim, determinou, violando a Resolução 1973 de 2011, o bombardeio da Líbia, juntamente com a Grã-Bretanha e a França, sob o manto da OTAN. Uma guerra na Líbia foi uma campanha da OTAN, e o almirante Jim Stavridis, supremo aliado comandante da Europa, Sasser, foi responsável por isso. Escreveu Leon Panetta, então secretário de Defesa, 2011 a 2013, da administração de Obama. Com a destruição do regime de Muammar Gaddafi, a Líbia transformou-se em um país sem Estado. Virtualmente se desintegrou, e desde então nenhum governo, nem de fato nem de direito, existiu e existe, de nenhum poder dispõe, e nenhuma autoridade esteve ou está a salvo de atentados. O primeiro-ministro Ali Zeidan, em outubro de 2013, foi sequestrado por militantes do grupo Sala de Operações dos Revolucionários Líbios e depois libertado. Seu governo falhou e a situação de segurança continuou a deteriorar-se em Trípoli e em Benghazi, as duas maiores cidades do país. O representante especial do secretário-geral da ONU e chefe da UN Support Mission em Líbia, Tarek Mitri, do Líbano, em relatório ao Conselho de Segurança em março de 2014, ressaltou que a situação de segurança se havia deteriorado a tal ponto que as milícias existentes desafiam o monopólio do Estado no uso legítimo de força. Sua situação configurava nitidamente a democracia exportada por meio de guerra civil, sob o comando de agentes estrangeiros e bombardeios da OTAN. O poder estava a rolar pelas ruas de Benghazi, Sirtis, Derna, Misrata e outras cidades, nas quais as brigadas islâmicas e tribos, com as armas supridas pela OTAN para combaterem o regime de Muammar Gaddafi, pelejavam umas contra as outras, escalando o caos e a sangueira no vácuo político criado com a queda de Gaddafi. Disputavam entre si, cada uma contra a outra, para conquistar as ricas jazidas de petróleo da ordem de 48 bilhões de barris, janeiro de 2014, de baixo custo de extração, situadas nas bacias de Sirte, cerca de 80%, Murzuque, Gadames, Cirenaica, Kufra e offshore. A guerra civil entre as diversas milícias islâmicas e tribos passou a refletir as contradições regionais entre os países do Golfo Pérsico, entre si e com outros, inclusive Egito, Israel e países ocidentais. Em 16 de maio de 2014, o general Khalifa Haftar, desencadeando a Operation Dignity, Operação Dignidade, insurgiu-se contra o inerme governo do Congresso Geral Nacional, presidido por Nouri Abu Samain, com o propósito de dissolvê-lo a pretexto de vários motivos. Inter alia, o de haver aprovado em dezembro de 2013 a Sharia, a lei islâmica que suprimia os direitos da mulher. O general Haftar investiu suas tropas contra as milícias fundamentalistas, Ansar al-Sharia e outras predominantes em Benghazi, com a adesão de vários contingentes militares, inclusive da Força Aérea baseada em Tobruk. Ao que consta, Haftar, chamado de renegado pelos fundamentalistas islâmicos, fora partidário e também adversário de Gaddafi, ademais de supostamente servir a CIA, dado haver vivido como exilado em Virgínia, Estados Unidos, durante 21 anos e receber respaldo do general Abdul Fattah al-Sisi, presidente do Egito, que tratava de esmagar a Irmandade Muçulmana,
após haver deposto o presidente Mohamed Morsi em julho de 2013, um ano depois de sua eleição. A proclamada Primavera Árabe, para promover a democracia, resultou em uma ditadura militar, a fim de impedir que o Egito se abismasse no caos, como a Líbia. Entre mentes, na Líbia, em fim de julho, o parlamento, sob a presidência de Abu Bakr Bira, refugiou-se em Tobruk, Operation Dawn, respaldado por uma coalizão de forças, e solicitou a intervenção da ONU. Segundo fontes dos Estados Unidos, aviões dos Emirados Árabes Unidos, a partir de bases aéreas situadas no Egito, bombardearam secretamente as milícias islâmicas da Aurora Líbia, patrocinadas pelo Emirado de Catar. Contudo, os bombardeios não as conseguiram deter e evitar seu sucesso. Poucos dias depois, as milícias da Aurora Líbia, aliadas às milícias de Misrata, conquistaram o aeroporto de Trípoli sob domínio das milícias de Zintan e controlaram toda a capital amplamente devastada, e lá instalaram outro governo. Até meados de 2015, porém, nenhum governo, nem o de Tobruk, nem o de Trípoli, havia afirmado nacionalmente sua autoridade na Líbia, ou tampouco obtido reconhecimento e legitimidade internacional. Desde 2011, os Emirados Árabes Unidos, onde Mahmoud Jibril, líder da Aliança das Forças Nacionais, respaldada pelo Ocidente, vivia exilado, e Catar, de onde Ali Salab, igualmente refugiado, orientava a Irmandade Muçulmana, desempenharam papéis centrais e opostos na Líbia, em oposição à influência da Arábia Saudita e do Irã. Os ataques aéreos, entretanto, não impediram a conquista de Trípoli, embora os combatentes prosseguissem nas cercanias, assim como em Benghazi, domínio de outra organização islâmica radical, Ansar al-Sharia, que surgira primeiro no Iêmen, como a Al-Qaeda na Península Árabe, e se multiplicou em outros grupos. Um movimento por Tahrir Jihad na África Ocidental, El Moletemini Batalhão, Ansar al-Din, de origem tuareg e maliana e quase todo refugiado no sul da Líbia, e Ansar al-Sharia, a avançar no Mali, na Tunísia, na Mauritânia e em outros países do Magribe. O Boko Haram, movimento afiliado ao Estado Islâmico, nasceu no nordeste da Nigéria, na cidade de Maiduguri, mas avançou e tornou-se capaz de organizar atentados no noroeste, nas cidades de Kano, Zaria e Kaduna, no centro, na cidade de Jos, e até na capital, a cidade de Abuja. Ademais, os terroristas do Boko Haram infiltraram-se nos países vizinhos, o norte da República dos Camarões, na República do Níger e na República do Chad. Outros movimentos terroristas islâmicos floresceram na África. Al-Shabaab, na Somália, membro da Al-Qaeda. Hakimi, Al-Qaeda no Magribe Islâmico, originário da Argélia e vinculado à Al-Qaeda, com atividades na Líbia e no Mali, onde também nasceu a Al-Murabitun, produto da união de grupos originários do Mujal, movimento pela unidade e jihad na África do Oeste, mas não se aliou ao Estado Islâmico, que conquistou forte base em Sirte, cidade natal de Muammar Gaddafi, na costa sul do Golfo de Sidra, entre Trípoli e Benghazi. A disputa das reservas de hidrocarbonetos, fontes do poder econômico e político, para usá-las como um instrumento de barganha, alimentou na África os conflitos entre todas as facções religiosas e políticas. E, como nos demais países onde tais grupos intensificaram os atentados e os massacres, a situação econômica e política da Líbia igualmente se agravou. A Líbia, que possuía as maiores reservas de petróleo da África e produzia em média quase 1,6 milhão de barris por dia, tornou-se o menor fornecedor dentro da Organização dos Exportadores de Petróleo, a OPEP,
com os suprimentos de apenas 300 mil barris por dia em junho de 2014. Outro sim, seu fundo soberano, da ordem de 65 bilhões de dólares, o segundo maior na África e o 20º no mundo, foi explorado e largamente apropriado pelos bancos de Wall Street e da Europa, que lucraram com a guerra e a derrubada do governo de Muammar Gaddafi. O Goldman Sachs, que administrava um fundo soberano da Líbia, perdeu cerca de $1 bilhão com produtos derivativos. Porém, obteve um lucro de pelo menos 350 milhões de dólares e nada revelou até ser processado em 2014 pela Autoridade de Investimentos da Líbia. Caso número 14/310, na High Court of Justice, Chancery Division, na Grã-Bretanha. A Société Générale S.A., GLE, da França, estava igualmente sob processo para responder sobre $1 bilhão do Fundo Soberano da Líbia, que ela administrava e também perdera. E assim os Estados Unidos, a comandar os demais sócios da OTAN, mostraram como podiam construir uma nação e implantar a democracia. Em meados de 2014, a Líbia virtualmente caíra sob o domínio das milícias islâmicas fundamentalistas, com a captura do aeroporto antes ocupado pelas brigadas da Zentânia. O cenário da Líbia era um caleidoscópio, e por trás das facções em luta estavam a manejá-las vários atores internacionais, aos quais serviam por procuração. O país fragmentou-se, tornou-se feudalizado e mais babélico. Dividia-se ao longo das linhas geográficas e tribais que controlavam grande parte do território. As estruturas do exército e da polícia virtualmente se extinguiram, e os mais diversos grupos jihadistas salafistas pelejavam entre si, com as armas fartamente distribuídas pelos Estados Unidos, pela França, pela Grã-Bretanha, para derrocar o regime de Gaddafi. A sangueira aumentou. O número de mortos ao longo de 2014 recresceu todos os dias. Em apenas 6 semanas, de meados de outubro a 30 de novembro de 2014, cerca de 400 pessoas ainda pereceram nos choques armados entre milícias e forças do governo nas cercanias de Benghazi. O informe do Conselho de Direitos da ONU, apresentado em 23 de fevereiro de 2016, acentuou que the impact of the armed conflicts and internal instability in Libya in 2014 and 2015 has been devastating. O impacto de conflitos armados e instabilidade interna na Líbia em 2014 e 2015 é devastador. Em apenas 5 meses, entre abril e agosto de 2015, 1.539 pessoas sofreram mortes violentas. A hemorragia produzida pelos bombardeios da OTAN, 5 anos, não cessara. A violência atingira 2,5 milhões de pessoas e dispersara mais 430 mil. Em 2015, mais de 2.880 afogaram-se ao tentar alcançar a Itália a partir da África do Norte. As cidades não se haviam reconstruído. O acesso aos hospitais, escolas e serviços essenciais, tais como força e energia, serviços sanitários e água, ainda estavam na mais precária situação. Said Boumedoha, diretor da Anistia Internacional para o Oriente Médio e África do Norte, declarou que os membros da OTAN deviam assumir a responsabilidade pelos horrores que se desenrolaram na Líbia. E acrescentou que, over the past 5 years, nos últimos 5 anos, a Líbia desceu ainda mais no abismo do caos dos direitos humanos. E em meio à ilegalidade, abuso desenfreado e crimes de guerra por grupos armados e milícias rivais, e a crescente ameaça representada pelo grupo armado
que se autodenomina Estado Islâmico. De fato, o Daesh projetou sua influência desde a Síria e o Iraque até o Maghreb. O terrorismo assoberbou a Líbia. Autorizada pelo presidente Obama, Hillary Clinton, então secretária de Estado, havia concedido aos negociantes americanos número recorde de licenças para vender os mais sofisticados armamentos e tecnologia internacional militar, conforme constatou a Citizens Commission on Benghazi. Esses armamentos, entregues aos terroristas da Al-Qaeda e outros na guerra contra Gaddafi, serviram para o assalto ao estabelecimento dos Estados Unidos em Benghazi, o qual resultou no assassinato do embaixador John Christopher Stevens e mais 3 cidadãos americanos, Sean Smith, o Navy SEAL Ty Woods e Glenn Doherty, em 11 de setembro de 2012. Os 4 americanos, o embaixador Stevens e os 3 agentes, 2 dos quais mercenários, estavam a trabalhar articulados diretamente com o terrorista salafista Abdel Hakim Belhad, chefe do Libyan Islamic Fighting Group, LFIG, com a missão de remover armamentos pesados para os jihadistas das mais diversas nacionalidades que penetravam na Síria, vinculados à Al-Qaeda, Ansar al-Sharia e outros grupos terroristas, oriundos de países como Iêmen, Arábia, Kuwait, Iraque, Líbia, Jordânia, Bélgica, Paquistão, Bangladesh, Chechênia, França, Grã-Bretanha, Holanda e outros. Os jihadistas, terroristas, eram considerados pelo Pentágono os que melhor lutavam contra o regime de Bashar al-Assad. Segundo um documento da DIA, Memorando da Agência de Inteligência e Defesa, datado de 16 de setembro de 2012, copiado pelo National Security Council, a CIA e outras agências haviam concluído que o ataque terrorista às instalações dos Estados Unidos havia sido planejado pelo menos 10 meses ou mais antes de sua efetivação. E nada fizeram. E a secretária de Estado Hillary Clinton e seus auxiliares diretos foram informados do que iria ocorrer menos de 2 horas antes. O embaixador John Christopher Stevens estava na realidade a remeter os armamentos para os militantes da Al-Qaeda, Ansar al-Sharia e Jabhat al-Nusra e outros grupos vinculados à Irmandade Muçulmana, adversária do Partido Socialista Baath, dominante em Damasco. Os jihadistas salafistas na Síria representavam mais da metade dos espalhados no mundo, segundo a Rand Corporation. Executaram 2/3 dos atentados orquestrados pela Al-Qaeda em 2013 contra o regime de Bashar al-Assad. Esses grupos, Ansar al-Sharia, Jabhat al-Nusra e outros, aliaram-se ao Ansar al-Islam, que constituiu o núcleo central do Daesh, Estado Islâmico do Iraque e Síria e Levante, e expandiram-se até o Sinai. Entretanto, perderam espaço no Egito, onde poderia ocorrer uma situação igual ou próxima à existente na Líbia, se o Marechal Abdel Fattah al-Sisi, à frente das Forças Armadas, não destituísse em 3 de junho de 2013 o presidente Muammar Morsi, eleito democraticamente pela Irmandade Muçulmana, e não esmagasse o movimento salafista, condenando à morte centenas de ativistas e impondo uma atmosfera de medo, com o fito de prevenir e evitar manifestações e o caos. Com relação à Síria, o presidente Barack Obama cometeu desatino similar ao perpetrado na Líbia. Em agosto de 2011, ao submeter o regime de Bashar al-Assad a duras sanções, outra vez deu ordem como ditador global. For the sake of the Syrian people, the time has come for President Assad to step aside. Para o bem da população da Síria, a hora chegou para o presidente Assad
de sair fora. Uma ordem que o presidente Bashar al-Assad não obedeceu, da mesma forma que Muammar Gaddafi. Daí que, em outubro, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Susan Rice, apresentou ao Conselho de Segurança uma resolução autorizando o estabelecimento de novas sanções e de uma no-fly zone, uma zona aérea fechada, na Síria. A Rússia e a China vetaram-na, respaldadas por Brasil, Índia e África do Sul, que votaram contra a aprovação, com o argumento de que, no caso da Líbia, a OTAN havia desmandado, abusado e usado a resolução, apresentada ex-malafide, por má fé, pelas potências do Ocidente, não para proteger civis, mas para justificar 6 meses de ataques contra o regime de Muammar Gaddafi. De fato, com razão, Selmas Milne comentou em The Guardian: a OTAN não protegeu os civis na Líbia, antes multiplicou o número de mortos, incontáveis, sem perder sequer um soldado no solo. Em 6 meses de guerra civil, com o respaldo dos bombardeios da OTAN, pelo menos 30.000 pessoas foram dizimadas, 50.000 feridas, 4.000 desaparecidas, segundo o Ministério da Saúde do governo provisório instalado na Líbia em setembro/outubro de 2011. E assim, 3 anos após o presidente Obama decretar que Gaddafi perdera a legitimidade and must step down from power and leave, e deve descer do poder e sair, a Primavera Árabe prosseguia sob a forma de guerras por procuração e atentados terroristas em meio ao caos e à catástrofe humanitária. Em agosto de 2014, a United Nations High Commissioner for Refugees, as Nações Unidas para Refugiados, informou em Genebra que tinha registrado cerca de 37.000 refugiados de Trípoli e Benghazi, vivendo nas piores condições, sem qualquer segurança. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas, em torno de 88.000, dos quais 77.000 a partir da Líbia, estavam a ser ilegalmente contrabandeadas em barcos para a Europa. Na primeira metade de 2014, mais de 1.000 refugiados, boat people, morreram afogados no Mediterrâneo. Em 22 de agosto de 2014, um barco transportando no mínimo 270 pessoas afundou e somente 19 se salvaram. Segundo a UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, em agosto de 2014, cerca de 300 refugiados morreram, e o total dos que se afogaram no Mediterrâneo desde o início do ano já alcançava o número de 1.889, incluindo os 1.600 que pereceram desde junho, quando o influxo se elevou exponencialmente devido à crescente deterioração e instável situação da Líbia. Até meados de 2014, aproximadamente 100.000 migrantes refugiados haviam desembarcado na Itália, dos quais 42.000 em 2013. Em maio de 2015, Bernardino León, chefe da United Nations Support Missions em Líbia, declarou que o país estava à beira do completo colapso econômico e político e que mais de 500 mil de pessoas estavam à espera de asilo na Europa através do Mediterrâneo. Milhares não alcançaram a Europa, morreram afogados com o naufrágio dos barcos. Na primeira metade de 2014, cerca de 42.000 pessoas tentaram cruzar o Mediterrâneo e alcançar a Itália. E somente entre janeiro e abril de 2015, cerca de 1.700 migrantes, o dobro de 2014, sucumbiram na travessia. Os barcos naufragaram. O número de refugiados e pessoas deslocadas a buscar asilo em todos os países, compelidos pelas guerras e perseguições, recresceu a cada ano e em 2014 bateu um novo recorde, de acordo com o Global Trends Report
da UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Saltou de 37,5 milhões em 2005 para 51,2 milhões em 2013 e disparou para 59,5 milhões em fins de 2014. Segundo a International Organization for Migration, IOM, mais de 1 milhão de migrantes irregulares e refugiados entraram na Europa em 2015 e cerca de 3.690 refugiados, 400 mais do que em 2014, pereceram afogados na travessia torturante do Mediterrâneo. A avalanche continuou em 2016 e o volumoso número de refugiados que conseguiu chegar à Itália, França e a outros países tornou-se grave problema econômico, social e político para toda a Europa, a criar-lhe as maiores dificuldades para seu alojamento e integração. A Agência da ONU para Refugiados, UNHCR, considerou a questão dos refugiados de guerra uma colossal catástrofe humanitária. E a quem coube a responsabilidade por tamanha catástrofe humanitária? A quem coube de fato a responsabilidade pela tragédia e problemas que a União Europeia passou a enfrentar com os sobreviventes das guerras, os refugiados e imigrantes dos mais diversos países. A maior responsabilidade interalha sempre tiveram os Estados Unidos e a própria União Europeia, com suas intervenções abertas e encobertas no Oriente Médio, bem como Catar, Arábia Saudita e as tiranias sunitas do Golfo Pérsico. O bombardeio da Líbia a destruir o regime de Gaddafi e com ele o aparelho do Estado descerrou o território para toda espécie de tráfico através do Mediterrâneo, sobretudo de pessoas a fugirem dos conflitos e da pobreza no Oriente Médio e na África, das áreas ocupadas pela Daesh e suas franchises, como Ansar Bait al-Makad, na província do Sinai, e outros, cujos militantes executavam publicamente as pessoas e deixavam os cadáveres expostos nas ruas e estradas para a intimidação do povo. Hillary Clinton, que como secretária de Estado tanto pressionara o presidente Obama para que ordenasse o ataque à Líbia, poderia repetir o que disse, rindo e zombando, ao repórter da TV em Cabul, quando soube do linchamento de Muammar Gaddafi, selvagemente espancado e sodomizado com a baioneta. We came, we saw, he died. Nós viemos, nós vimos, ele morreu. Como ressaltaram os jornalistas Joe Becker e Scott Shane em reportagem no New York Times, os líbios, ao contrário do que Hillary Clinton disse, viram a intervenção da OTAN não como um ato de nobreza para salvar vidas, mas em termos sombrios. E oficiais da CIA mostraram-se preocupados com a perspectiva de que, sem Gaddafi, se perdesse o controle da situação da Líbia. E foi o que efetivamente aconteceu. 5 anos após o trucidamento de Gaddafi, o Daesh penetrou na Líbia e passou a ocupar mais de 150 milhas ao redor de Sirtis, no litoral do Mediterrâneo, às portas da Europa. Assim, o fato foi que, além da ameaça do terror, todas as dificuldades que a Itália, Espanha, França, Grã-Bretanha e Alemanha e demais países da União Europeia tiveram e têm de enfrentar em consequência da migração de milhões de refugiados e pessoas deslocadas, devem-se principalmente às guerras que os Estados Unidos promoveram e a União Europeia, subordinada à OTAN, a apoiou, instigou e ou sustentou no Afeganistão, Iraque, na Síria, Líbia e em outros países da Ásia Central e Oriente Médio, a África do Norte. Não somente refugiados da Líbia e do Magribe tentaram atravessar o Mediterrâneo, contrabandeados por traficantes. Havia igualmente refugiados da Síria, do Iraque e Iêmen, que também morreram afogados e ou confinados em campos de concentração em Lampedusa, na Itália,
Marseille, na França, na Jungle de Calais, na França, Hungria, Chipre e em outros países, onde cerca de 600 mil refugiados na primeira metade de 2014 estavam privados de liberdade. Enquanto isso, negros da África subsaariana, Eritreia, Somália, Sudão, Mali, eram tomados como escravos pelas milícias islâmicas para o transporte de armamentos, munições e suprimentos até as linhas de combate na Líbia. Entre mentes, os fundamentalistas islâmicos prosseguiam a luta para instituir o próprio califado, como na Síria e no Iraque. E, ademais de saquear os arsenais de Gaddafi, tantas armas os jihadistas na Líbia receberam dos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, que as brigadas e grupos não estatais passaram a traficá-las por via aérea, marítima e terrestre através da Turquia, do Catar e Líbano para as organizações islâmicas na Síria, no Sinai, Nigéria, Tunísia, Argélia, no Mali, no Chad, na Somália, República Centro-Africana e Faixa de Gaza.